convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente disse Jesus: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos ouvintes da Rádio Web Juventude Católica que nos acompanham nesta celebração, caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje em todo o mundo católico a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja nascente. Domingo passado, nós celebrávamos a ascensão de Jesus aos céus. Jesus que voltava para junto do Pai, mas ao voltar, ao retornar ao Pai, Ele nos faz uma importante promessa. Vou, mas do Pai vos enviarei o Paráclito, o advogado, o vosso defensor. É assim que Jesus ele se refere ao Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, o defensor. O Espírito Santo, que é o grande dom do Pai, do amor entre o Pai e o Filho, nos vem do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A nossa fé, ela é trinitária. Professamos a nossa fé no Deus uno e trino. Nós não adoramos três deuses. Adoramos um único Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Como o credo mais longo de Seno Constantinopolitano nos lembra, que o Espírito Santo, juntamente com o Pai e o Filho, ele é adorado e glorificado.
porque é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pena que, infelizmente, o Espírito Santo, para alguns, às vezes é um ilustre desconhecido. Qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo, caríssimos irmãos e irmãs, nada mais é do que nos recordar, de nos lembrar tudo aquilo que o ressuscitado Ele nos ensinou e nos deixou. O Espírito Santo, Ele é a alma da igreja. É Ele que nos assiste. É Ele que nos ilumina com os seus 7 dons, com as 7 forças de Deus, o dom da piedade, o dom da ciência, o dom do temor de Deus, os 7 dons do Espírito Santo, como nós conhecemos. O Espírito Santo, Ele nos assiste, é Ele que guia a igreja. É Ele que orienta a igreja de Jesus. O Espírito Santo, caríssimos irmãos e irmãs, que nos foi dado, que recebemos no dia do nosso santo batismo, quando ainda crianças, nossos pais e padrinhos nos conduziram às águas batismais, e mergulhados nas águas batismais, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, que o nosso corpo, ele é santo, porque o nosso corpo é templo de Deus, porque o nosso corpo é morada de Deus, porque o Espírito Santo, Ele habita em nós. Como a grande carmelita francesa do Carmelo de Dijon, a beata Elizabeth da Trindade, referindo-se ao Espírito Santo, ela diz: o Espírito Santo é o doce hóspede da alma. Ah, caríssimos irmãos e irmãs, se nós tivéssemos sempre esta consciência clara de que Deus reside em nós, que Ele é o doce hóspede de nossas almas, nós fugiríamos do pecado. Nós diríamos sempre não ao pecado, se nós tivéssemos esta consciência clara e perfeita, que somos templo santo de Deus, que o nosso corpo é morada de Deus, é templo de Deus. Muito mais importante do que este templo de pedra, somos nós, templos vivos. Daí o cuidado, daí o respeito que nós devemos ter para o nosso corpo, porque Deus, Ele habita em nós. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrar hoje a solenidade de Pentecostes é a confirmação da grande promessa de Jesus. Acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, na visão joanina do grande teólogo São João. Para ele, o Pentecostes aconteceu no mesmo domingo da ressurreição, quando ressuscitado, apareceu aos seus, desejou-lhes a paz esteja convosco, e depois de ter desejado a paz, o Espírito Santo, Jesus ressuscitado, soprou sobre os seus apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo.
O sopro, caríssimos irmãos e irmãs, na Sagrada Escritura, ele é muito significativo. O sopro evoca a vida. Vamos nos remeter ao livro do Gênesis. E lá no livro do Gênesis, nós vamos ver a criação, quando Deus ele sopra sobre o homem e lhe infunde a vida. Também, Jesus ressuscitado, ele sopra sobre os seus apóstolos. Sopra e lhes confere o dom alto, e lhes confere o dom do Espírito Santo, e lhes confere a vida nova, a vida plena, que o ressuscitado ele veio comunicar a cada um de nós. É isso que Jesus, ressuscitado, ele veio comunicar a cada um de nós. A vida da graça, a vida plena, a vida em Deus. E o Espírito Santo está justamente para nos ajudarmos a vivermos na graça de Deus, a vivermos na graça santificante, a rejeitarmos o pecado, a dizermos não ao pecado e sim à graça de Deus. E depois de ter soprado sobre eles e ter conferido o dom do Espírito Santo, o ressuscitado diz: os pecados a quem vocês perdoarem, eles serão perdoados. O ressuscitado, ele confiou à sua igreja o poder de perdoar os pecados em seu nome. Por isso que nós recorremos ao sacramento da confissão, da penitência, da reconciliação, onde nós experimentamos a misericórdia divina, onde nós lavamos nossa alma manchada pelo pecado, suja quando nós fazemos a nossa opção pelo pecado. E lavamos a nossa alma por meio do sacramento da penitência, da confissão. Celebrar Pentecostes é celebrar a vinda do Espírito Santo sobre a igreja nascente. Alguns teólogos que erroneamente ensinam que a igreja nasceu em Pentecostes errado. A igreja nasceu do mistério salvífico de Cristo na cruz. A igreja nasceu na cruz. Do seu coração rasgado, transpassado, ferido na cruz, ao jorrar sangue e água, ali nasceu o admirável sacramento da igreja. Esta igreja, sim, que se manifesta em Pentecostes, quando o Espírito Santo vindo sobre os apóstolos, lhes tirou todo o medo, toda a covardia, e impulsionados pelo Espírito Santo, saíram, caíram em campo, em missão, prontos para anunciar o Evangelho do ressuscitado, prontos até mesmo para sofrerem o martírio em nome da fé, em nome de Jesus ressuscitado. Caríssimos irmãos e irmãs, como a pouco nós pedimos, nós cantamos na sequência de Pentecostes: vem, Criador, Espíritos, vem, Espírito Criador, e renova a face da terra. O quanto nós precisamos que o Espírito Santo ele nos ilumine, que o Espírito Santo esclareça nossas ideias, ilumine nossos projetos. O quanto precisamos criar esta amizade, esta intimidade com o Espírito Santo e pedir que Ele esteja sempre a derramar os seus dons, as suas forças,
sobre cada um de nós. O Espírito Santo que também nós recebemos no dia da nossa crisma, no dia da nossa confirmação, quando fomos assinalados na testa pelo óleo crismão e recebemos novamente o Espírito Santo, confirmando a nossa maturidade na fé. Porque o sacramento da crisma, da confirmação, é o sacramento da maturidade da fé, da maturidade cristã. Então, que hoje, ao celebrarmos este grande dom do alto que é o Espírito Santo, a igreja hoje, ela se reveste de vermelho. Vermelho que evoca, nos lembra o fogo. O fogo que é o sinal do Espírito Santo. Que possamos, a cada dia, caríssimos irmãos e irmãs, cheios, plenos do Espírito Santo, vivenciarmos bem a nossa fé. Hoje nós encerramos o tempo pascal. Amanhã já iniciamos o tempo comum. Que fique bem presente nos nossos corações, na nossa vida, tudo aquilo que vivenciamos ao longo deste tempo pascal. Que o Cristo ressuscitado esteja sempre presente em nossas vidas. O Cristo ressuscitado que é o centro e a razão de ser do nosso viver, da nossa vida, da nossa existência. E que o Espírito Santo esteja sempre a nos impulsionar, a nos revigorar na fé. Que Ele não nos deixe jamais desanimar diante das nossas dificuldades, diante do mar bravio da nossa vida, diante dos atropelos das pedras na nossa caminhada. O Espírito Santo esteja a nos assistir, a nos animar, a nos revigorar na nossa vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.